Som. Graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos aqui presentes, os que estão em casa assistindo. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo número 2. Farei a meditação bíblica com o tema: quão bom é viver submisso aos planos de Deus. Eu usei na preparação dessa mensagem um comentário do reverendo Derek, do comentário da editora Vida Nova. Então façamos primeiramente a leitura do texto bíblico, o reinado do ungido de Deus. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Oremos mais uma vez. Senhor, ajuda-nos a entender a Tua palavra, o Teu senhorio, a Tua soberania, o Teu governo em toda a terra. Quão lamentável é o ímpio que se rebela, que não confia no Senhor, que vive no caminho, Senhor, da serpente ainda, e não quer se submeter à vontade de Deus. Quão bom é sermos Teus servos, quão bom é provar a Tua vontade, o Teu reino, o reino messiânico, Senhor. Quão maravilhoso é em Cristo Jesus. Abençoa nossa igreja, abençoa cada um dos irmãos dessa igreja. Nós todos possamos provar essa alegria de Te pertencer e de viver submisso a Ti. Nos abençoa, que as nações também, Senhor, possam se dobrar diante da Tua lei, diante da Tua palavra, como vemos nesse salmo. Em nome de Jesus, amém. Esse salmo, ele, de certa forma, ele traz um pouco do rei Davi. Inclusive, a autoria desse salmo, ela é dita na palavra de Deus, lá em Atos 4, 25, é dita que é de Davi. Inclusive, Atos 4, 25 diz: que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Então, nós vemos aqui que foi Davi, inspirado pelo Espírito Santo, que trouxe esse salmo, né? Esse poema, essa profecia também, que é entendida, repetida várias vezes no Novo Testamento, como sendo um salmo messiânico. Inclusive, é uma das formas que os salmos, ou melhor, qualquer
texto messiânico ele é confirmado é quando ele é citado no Novo Testamento. Então, vários textos messiânicos que mostravam ali que os judeus, que o povo de Deus esperava um reinado messiânico, ele é confirmado na boca dos apóstolos, dos profetas do Novo Testamento. E é o caso desse salmo, ele é repetido, ele é visto. Aqui mesmo a autoria é citada lá em Atos por Lucas como sendo do próprio Davi. Davi, cheio do Espírito Santo, traz essa palavra aqui sobre Jesus, ungido de Deus. E lá em Pedro, capítulo 2, verso 1, versículo 21, Pedro diz que a palavra de Deus nunca foi por vontade humana, mas homens cheios do Espírito Santo foi que a escreveram. A profecia não é da vontade humana, mas é Deus que revela. A origem dela é divina. É o caso de toda a palavra de Deus, e aqui Deus usou Davi para trazer essa profecia. Vemos nesse salmo também que as promessas são tão grandes que não cabem só para Davi, o rei Davi. Não cabe nem mesmo Salomão, nenhum dos reis de Israel, aquilo que é prometido aqui é muito mais amplo, é um reinado eterno. Então, esse salmo tem expressões fortes, muito mais além do reinado humano, é um reinado universal e eterno do Senhor Deus, através do Messias também revelado. Esse salmo, logo de início, ele vai mostrar a perseguição das nações, das autoridades, e também a rejeição que os ímpios fazem a Deus. É impressionante realmente quando esse salmo, logo desde o início, ele diz, especialmente os versos 1, 2 e 3, nesse tema inicial, inclusive eu vou tratar esse salmo a cada 3 versículos, assim como o comentarista fez. Logo aqui de início, nós vemos a rejeição das pessoas a Deus, ao Messias, a Cristo. Outro dia, nas minhas férias, eu fui a uma igreja em Recife que lá eu vi um judeu defendendo que o Messias ainda não veio, que Jesus não é o Messias. Meus irmãos, que lamentável é a forma que ele veemente, desconsiderando as Escrituras, ele cita coisas fora de contexto, porque as profecias messiânicas são certas, são válidas e são confirmadas, e ele não leva nada disso em conta, está cego. Nele se cumpre esse salmo, quando as pessoas, as autoridades, as nações rejeitam o Messias. E nós lembramos da perseguição ao povo de Deus. Inclusive, é nesse contexto que Lucas repete esse salmo, como já disse no capítulo 4, verso 25, um contexto de perseguição da igreja ali no Novo Testamento, a igreja primitiva. Inclusive é citado Herodes e Pôncio Pilatos, como mostrando as autoridades ali rejeitando o plano de Deus. Esse salmo atribui grandes coisas à pessoa do ungido de Deus. Jesus traz a visão do reino universal de Deus. Alguém maior, como já disse, do que Davi, Salomão, seria necessário para justificar a fúria destas ameaças e a glória destas promessas. Vejamos que é um salmo que traz ameaças muito fortes da ira de Deus, da condenação. Aqueles que rejeitarem o Senhor, no final, serão condenados. É muito forte esse salmo. Aquele que rejeitar o Messias será condenado. Mas aqueles que se dobram são bem-aventurados, como nós vimos no Salmo Pastor, no Salmo 149, né? No final é aleluia para aqueles que se dobram. No final é louvor
Agora, para os que não se dobram diante do Senhor, haverá dura palavra, dura fúria, a ira de Deus para os que rejeitam ao Senhor. Como estava dizendo, os versos 1 a 3 começa com um porquê. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então, é um lamento de Davi pelo Espírito de Deus, como quem diz: por que eles fazem isso? Porque os povos se rebelam. Por quê? Porque as autoridades imaginam coisas vãs, os gentios, os reis da terra se levantam contra Deus. Ainda hoje é assim, meus irmãos, como a gente vê nações, políticos, autoridades se levantando contra o reinado de Deus. É dessa forma ainda hoje, pessoas, políticos, autoridades, nações, rejeitando o Evangelho, rejeitando o reinado de Cristo. E Davi, já naquela época, dizia: por que isso? É como se ele dissesse: Deus é tão bom, Deus é tão grande. Estar sob o domínio de Deus é a melhor coisa que existe. Por que eles rejeitam? Chega ao ponto deles, a rejeição é tão grande dos príncipes da terra, dos reis da terra, contra o Senhor, que eles dizem aí no verso 3, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. É também uma surpresa, mediante a rejeição insensata do domínio de Deus e do soberano estabelecido por ele, que é Cristo. Eram murmurações, um resmungar contra Deus, chegando ao ponto, era um descontentamento com a vontade de Deus, uma reação cega do incrédulo, que é como se fosse uma loucura de rejeitar a Deus. Por quê? Como é que pode o homem rejeitar um Deus tão grande, tão bom, só estando cego, só não compreendendo quem é Deus? Chegando ao ponto de dizer: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. É como se dissesse: eu não quero que ninguém me domine, eu não quero servir a Deus, eu não quero estar debaixo do seu jugo, eu não quero obedecer a Deus. É uma loucura do ser humano, cego, achando que sabe o que é melhor, em vez de se colocar no domínio de Deus. É uma rebeldia, é uma reação cega, como disse, ao jugo suave de Deus, aos laços de amor de Deus. Oséias 11:4. É alguém que não conhece os laços de amor de Deus. Como é bom pertencer a Deus, como é bom estar debaixo do jugo suave e leve. Os mandamentos de Deus não são pesados, são o nosso prazer. É alguém que não conhece isso, que acha que servir a Deus é uma obrigação, é chato. Não, é um prazer. Por isso que o salmista diz: por que se enfurecem os gentios? É também uma profecia ao Calvário. Reis e príncipes, como já disse, não é? Ali Herodes e Pilatos são aqui, podem ser aqui lembrados. Gentios e o povo de Israel rejeitaram ali, unidos, o ungido do Senhor. Uma frente ampla contra o céu. Era uma grande loucura lutar contra o céu, lutar contra Deus. Era lutar contra a soberania do Senhor. Como disse o comentarista, uma soberania silenciosa de Deus e a obtusidade do homem. Reis, políticos, muitas vezes rejeitando ao Senhor Deus. No verso 3, rompamos os seus laços, como já disse, também é rebelião
não querem mais viver submissos a Deus. E aqui, meus irmãos, eu abro um parênteses, já que estamos no culto de oração. Ao final, lembremos de orar pelos povos que vivem assim, rejeitando ao Senhor, as autoridades, os governos. Quantos países rejeitam a palavra de Deus? No final, lembremos de orar por isso. Oremos pelas eleições também do nosso país que se aproximam, para que autoridades do nosso país possam se dobrar diante do senhorio de Deus. Também pelos que não se converteram ainda na nossa família, por aqueles que não provaram quão doce é o nome do Senhor. Versos 4 a 6 é uma zombaria. É pesado, digamos assim, é difícil de entender, não é? Uma zombaria por parte do Senhor, por causa da arrogância daquele povo, da incredulidade. É uma expressão forte, quando disse: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então, não é que Deus esteja zombando da sofrimento que viria por eles rejeitarem os planos de Deus, mas é por causa da arrogância. Deus aqui numa atitude, não é, forte, Deus ali estava manifestando ainda misericórdia. Não era a ira final ainda. Então, são expressões fortes, né? Como se Deus estivesse lamentando ainda a rebeldia dele. Não era aqui uma condenação final ainda. O triunfo dos céus sobre os arrogantes. Os arrogantes iriam se dobrar diante do Senhor. E aqui ainda vemos: eu, porém, constituí o meu reino. É Deus mostrando que o Senhor traria a sua salvação, traria o Messias, ele cumpriria os seus planos, mesmo que as nações rejeitassem, não se submetessem, o Senhor cumpriria o plano da redenção. A última voz seria a de Deus, a voz negligenciada tem a última palavra, como vimos aí no verso 5, na sua ira, a seu tempo lhes falará, lhes há de falar. Então a última palavra não é do homem rebelde, das nações, a última palavra é de Deus. A Bíblia mostra que com o sopro da sua boca ele destruirá o anticristo. Então Deus tem a última palavra, não são os rebeldes, não são as nações, não é o ímpio. Aponta para o rei messiânico, ele viria ao monte Sião. Ele viria, o Senhor cumpriria a sua palavra. E aqui outro pedido de oração. Oremos pedindo que Deus remova a arrogância dos nossos corações. Aqui Deus está enfrentando pessoas arrogantes. Então, antes de orar pelos outros, devemos orar por nós. Senhor, tira toda arrogância, nós possamos nos dobrar diante de Cristo, diante de Deus, com alegria, sabendo que a melhor forma de viver é essa, é submisso a Deus. Versos 7 a 9, mais 3 versículos, nós temos aí: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Nesses versos aqui, agora fala o próprio ungido do Senhor. Vemos aqui também uma ligação entre a proclamação e a ressurreição.
e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Romanos 1, 4. O versículo 8 tem uma ligação também com a incumbência missionária da igreja. Pede-me, te darei as nações por herança. Versículo 7 ainda, falando sobre o ungido do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, hoje te gerei. Nós podemos lembrar aqui da transfiguração, do batismo, quando os céus proclamam, esse é meu filho amado. Cristo é reconhecido como filho amado do Pai, que ele o enviou. Ele é o Messias. Tu és o meu filho, hoje te gerei. Pede-me, te darei as nações por herança. Não é? Jesus ali é o caminho, a verdade e a vida para as nações. É a ordem dada aos discípulos, idem por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Também o verso 9 mostra a disciplina que o evangelho traz, a correção, a punição para aqueles que se rebelam contra o Senhor. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Uma disciplina e uma derrota final daqueles que não se arrependerem diante da proclamação do Evangelho. Serão despedaçados como um vaso de oleiro, quebrado, que não pode ser refeito, um vaso frágil. Assim vão ser os ímpios que rejeitarem a Deus. Serão quebrados pela disciplina, pela ira, pela autoridade de Deus. Eles se dobrarão diante do Senhor. E finalmente, versos 10, 11 e 12. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, ó juízes da terra, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira, bem-aventurados que nele se refugiam. Aqui, nesses versos, ainda há a única esperança para o ímpio, e também as nações, os ímpios, as nações incrédulas, é a submissão a Deus. Aqui é o momento de arrependimento, que as nações, que as autoridades se rendam, se submetam, creiam e serão salvos. Senão serão como um vaso quebrado, se rejeitarem a Deus. A expressão beijai o filho, para que não se ire, é um ato de submissão. Se submeta a Cristo, se submeta ao Messias. Vamos finalizar fazendo essa oração que disse, eu quero